Olá, boa noite, tudo bem? Quando vocês vão entrando aí, eu vou aqui mandar o convite pra galera. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês que forem entrando aí. O Elias já entrou ali. Elias, seja muito bem-vindo. A Thaís, seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la aqui. Fabrícia, seja muito bem-vinda. Vamos lá, pessoal, deixa eu só... Só enviar para mais algumas pessoas aqui, para nós começarmos a bater um papo. Perfeito. Hoje eu estou com ele, meu amigo, caríssimo amigo e pregador, Johnny Slay. Martins, né? Martins. Johnny Martins. Martins. Quase foi nascimento. Seja muito bem-vindo aqui à minha humilde casa, meu humilde escritório aqui, para nós batermos o papo e aprender juntos. Tem um pessoal entrando aí, vai compartilhando por gentileza, pessoal. Vai compartilhando, vai ser bênção para a tua vida. O Jackson já entrou aqui. Jackson, seja muito bem-vindo mesmo. E aí vocês puderem compartilhando, compartilhe para nos ajudar, para as pessoas conhecerem, para saberem e para obterem mais informações, obterem mais conhecimento e, com isso também, obterem mais graça. Vamos lá. Pessoal, entrou aqui meu amigo Júnior Marcel, entrou aí agora. Grande abraço, meu amigo Pastor Marcos, está aí. Júnior Marcel, amigo meu, psicólogo lá de São Paulo. Glória a Deus. Benção pura. Pastor Marcos, Deus te abençoe. Pessoal, então nós vamos começar. Ô John Slay, você vai ler qual texto? Qual texto nós vamos ler? É Daniel capítulo 5, versículo 2. Desculpa, versículo 5. Versículo 5? Daniel 5, 5. Beleza, pode ler. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do cartiçal na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Rapaz, deixa eu só mandar mais um abraço ao pessoal que está entrando. Wesley Santana, seja bem-vindo, mano. Seja bem-vindo aí, um grande abraço. Wesley é top. Fez uma live aqui com a gente também, foi massa demais. Assisti. Você assistiu? Tá vendo aí, Wesley? Com moral, hein? Com certeza. Com moral. Mulher samaritana, aprendi muito. Que top. A Natália entrou. Seja muito bem-vinda, Natália. Entrou aqui o Maxwell. O Maxwell sempre está nos acompanhando, Deus te abençoe. O Fábio, Deus te abençoe. Esse é o Fábio que falei com você. Esse é o Fábio? Fábio, beijo no coração, meu irmão. Que bom ver você aqui. Muito bom. Então, John Slay, você quer começar a fazer uma introdução? Quer falar alguma coisa? Meu amigo, no caso, eu queria que você começasse a introdução, depois eu continuaria. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O que está acontecendo é que esse povo de Israel, devido aos seus pecados, eles vão ter que passar pelo cativeiro e entrarão no cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico ele é muito intenso, é um cativeiro muito ferrenho, porque é um cativeiro também de consciência. Esse povo, quando vai ser levado ao cativeiro, você percebe nos Salmos que uma expressão muito importante que é as nossas harpas estão penduradas no salgueiro. Salgueiro é uma árvore frondosa, de cor bem escura, e eles utilizam essa árvore para representar, porque essa árvore, John Slay, ela como se ela chorasse, exatamente, ela como se ela chorasse. Quando você corta ela sai um líquido dela, como se fosse o próprio choro dessa árvore. A seiva dela, né? Só que ela quando ela seiva sai, parece pingos de lágrimas. É bem interessante isso. E eles colocam pendurado nos salgueiros, mostrando o quanto a dor, o quanto o sofrimento desse pessoal estava passando. E é bem comum, entre você ver historiadores como Joséfo, citar que quando esse pessoal estava indo rumo à Babilônia, eles amarrados, presos, eles diziam assim: canta agora, quero ver vocês cantarem. Canta agora, eu quero ver vocês louvarem.
Por quê? Porque eles eram conhecidos como o povo da canção. Quando eles iam pisar a uva no lagar, eles cantavam, eles festejavam quando iam pisar a uva. Entrava uma pessoa ou duas pessoas para pisar as uvas no lagar, e vocês que conhecem o texto de Juízes, capítulo número 6, o Gideão estava lá no lagar malhando a uva, ele estava malhando trigo no lagar, que é uma coisa muito incomum. E quando você ia no lagar, você colocava as uvas, o que era o lagar? Era uma espécie de tornel, mas um tornel feito na pedra. Eles quebravam ali, fazia uma área funda na pedra e faziam corguinhos, finos filetes na pedra, para que quando saísse as cascas da uva, ia descendo sobre os filetes, descendo sobre vários filetes o vinho, o que eles queriam. Isso é muito importante, porque quando eles iam amassar uva, pisar um simples trabalho, pisar uva, ficava alguém do lado de fora, John Slay, cantando e salmodiando, cantando um salmo. Eles ficavam cantando, salmodiando, levavam instrumentos para eles começarem a pisar uva. Era muito comum também, no período em que eles iam plantar, eles iam e começavam a cantar enquanto plantavam. Era muito comum entre eles, quando um filho nascia, principalmente um filho homem, porque acreditava que o filho homem era importante para a guerra, era importante para as negociações, era importante para as trocas comerciais. Então o que eles faziam? Cantavam e festejavam enquanto esse filho estava nascendo. Quando iam fazer a Brit Milá, que é a aliança da circuncisão, quando eles iam circuncidar a criança, tinha festa, tinha muita alegria, eles festejavam por isso. Até mesmo na hora da morte, quando alguém morria, eles faziam festa e cantavam. Os salmos não eram muito bons, mas eles cantavam, porque a vida era um processo, e a vida é um ciclo. Você nasce, cresce e morre. E você precisa entender que nesse ciclo, se você vive uma vida para o eterno, vive uma vida, como eles acreditavam, no Yahvé, vive uma vida para Yahvé, você está retornando para a sua essência, está retornando para o lugar de onde você veio. E com isso, deve-se cantar, mesmo tristes, mas é preciso cantar. E aí, quando eles estão indo para o cativeiro babilônico, isso é para você entender, estão indo para o cativeiro babilônico, surge uma grande questão: cadê a sua canção? Mas aí eles gritam: como podemos cantar fora de Sião? Como podemos cantar fora de Sião? Porque Sião, Jonesley, não é só um monte. Sião é um norte. Se você for estudar a expressão Sião, ela tem um sentido de um norte. Quando eles queriam falar alguma localização, eles diziam assim, é só você olhar para Sião. É só você olhar para Sião. Então, você quer ser norteado pela vida, quer ser norteado pela divindade, é olhar para Sião. Sião era um lugar tão importante que não era o monte mais alto que existia, mas era chamado Monte do Templo, aonde o templo foi colocado ali. Mesmo Sião, mesmo no Monte do Templo, não sendo o monte mais alto que existia na Palestina, não sendo o monte mais alto, se você morasse numa colina mais alta do que o Monte do Templo, você nunca poderia dizer, José, estou descendo para ir para o templo. Você tinha que dizer, estou subindo. Porque quando o judeu estava indo para a presença de Deus, ele nunca desce, só sobe. Então, percebam isso. O que eles estão perdendo, tem muita coisa em jogo aí. Então você tem um templo, quando Salomão começa a formar esse templo, ele já não tem mais um candelabro, tá? Ele não tem um candelabro como tinha no templo de Salomão. Agora o templo feito por Salomão, não tinha mais um candelabro como o templo feito por Moisés, no tabernáculo Moisés. O templo agora, feito por Salomão, tem 10 candelabros, porque ele acende, ele traz vida. A mesa é ampliada, o altar é ampliado, tudo é muito bem ampliado, para que agora o povo possa entrar, possa ser bem recebido, para que as ofertas, para que os dízimos possam ser bem recebidos, juntamente com os peregrinos que estavam vindo. Quando esse templo cai, quando isso é destruído, há um grito, porque a glória se foi, perderam a glória. É interessante que em Ezequiel diz que a glória se foi pelo monte, porque os perseguidores vieram pelos montes para destruir Jerusalém. Só que o texto de Ezequiel, capítulos depois, diz o seguinte: e eu vi a glória do Senhor vindo pelo vale. Ela foi pelo monte, mas ela vai voltar para o vale. Por que ela vai voltar para o vale? Vai voltar para aqueles fracos, para aqueles machucados, para aqueles pobres, para aqueles feridos. A glória está retornando e vindo até eles. Só que o ponto principal, que nós vamos trabalhar o texto aqui, o John Zay vai começar a fazer as aplicações, esse povo está em uma terra que não é dele. Só que tem um problema nessa terra, John Zay. Qual é o grande problema da terra que eles estão? É que eles entram lá como escravos, sofrem lá, são perseguidos lá, só que o tempo vai passando e agora não é mais escravo. Agora não são mais exilados, porque em Babilônia você tem uma chance. Se você adotar um nome babilônico,
Se você adotar uma identidade babilônica, Meu Deus. se você adotar ali uma propriedade babilônica, você para de ser um hebreu, você para de ser um persa, para de ser um judeu, para de ser de qualquer lugar. E agora você se torna um babilônico. Então, tudo isso é trocado para que você se torne um povo da própria cidade. Isso é chamado de um efeito de transculturação. Você entra em uma nova cultura, eles modificam você para que você não se reconheça mais como aquele que você era, e agora você é um indivíduo que mora nessa cidade, pertence a essa cidade e pertence a esse mundo. É nesse mundo que está Daniel e os 3 jovens que vão ser conhecidos como os jovens da fornalha. É nesse mundo que nós temos um episódio importante da vida de Daniel. É num mundo em que muita gente se corrompeu, tanto é que existem, tá? Tratados arqueológicos chamados de Yehudit, que lá você tem tábuas escritas, bancos judaicos, haviam bancos, os judeus começaram a crescer, os judeus começaram a ficar com a vida financeira muito estável na Babilônia. Isso é bom por um lado, mas tem um problema do outro, porque tira o sentimento de ter que voltar para casa. Eles crescem lá, se ampliam lá, ficam ricos lá, só que tira o sentimento de voltar para casa. Você está num lugar que você fica rico, você fica próspero, mas você está sem a Shekhinah, está sem a presença, está sem a manifestação do divino. Por quê? Pode falar, pode ficar à vontade. Então quer dizer que lá no Egito, lá atrás, a prisão era por fora. Isso. Babilônia, a prisão é por dentro. Exatamente. Eles são escravos por dentro, não por fora mais agora. Que é a pior prisão que existe. Perfeito. É a prisão interna. Perfeitamente. Meu Deus. Então quando eles entram lá, eles no Egito, exatamente o que você falou, eles estão presos. Eles estão presos por fora. Tanto é que eles estão tão presos por fora que eles começam a clamar ao Senhor, pedindo para o Senhor tirasse eles do Egito. Senhor, nos livra daqui, nos tira daqui. E o texto diz assim, ó, que o grito deles, que o clamor deles subiu até a Deus. Só que em Babilônia, cadê o clamor do povo? Meu Deus. Não tem clamor. Porque se eu estou com uma vida confortável, se meu filho está na boa escola, e se eu estou tendo um bom carro, para que eu vou clamar ao Senhor? Está tudo indo bem. Para que o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer mais nada. Estou vivendo a vida que eu queria. Só que é o seguinte, seus pés estão na Babilônia, porém, você perdeu o sentimento, seu coração não queima mais por Jerusalém. Deixa eu dizer, fica à vontade, fica à vontade. Meu Deus. Isso é interessante demais, porque no caso, a prisão não é a prisão mais do corpo, mas sim da mente. Quando Paulo fala que temos que ter a mente de Cristo, é por isso, para que o mundo não nos domine. Quando Paulo fala que não podemos nos conformar, mas transformar esse mundo com a renovação do Evangelho, então Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que você viva aqui, mas que isso aqui não domine dentro de você, que a prisão não possa ser interna. Isso é muito interessante. Interessante e perigoso ao mesmo tempo, né? Que o povo está em um cativeiro interno e não está percebendo. Nossa. Isso é muito interessante mesmo. É, porque quando prende você por fora, você logo percebe que você agita para sair. Mas quando te prende por dentro... Você não percebe. Só que o cativeiro, ele saiu do desconfortável para o confortável. Meu Deus. Ele saiu do ruim para o bom. E aí você percebe o seguinte, que a gente vive de comparação. Isso aqui é melhor que o outro porque eu tenho uma comparação. Falamos sobre isso na live de ontem. Nós temos isso aqui, a diferença é a comparação. Então quando eles olham, comparam com a vida que eles tinham, para a vida que eles têm agora, ele falou, para que é que eu vou voltar para Jerusalém? Sendo que lá eu vou ter que colocar pedra sobre pedra, vou ter que colocar as pedras no lugar, vou ter que reconstruir, vou ter que recomeçar. Para que eu quero recomeço, sendo que a vida está fluindo muito bem agora? Meu Deus. Percebe? Não, mas vamos entrar em Daniel capítulo 5 aí, porque senão a gente vai... Não, assim, eu falo uma coisa, depois dessa aula aqui, para de graça. aprendemos muito aqui. Mas Daniel capítulo 5 vai passar o capítulo 1, 2, 3, 4, Daniel está na Babilônia, sendo fiel a Deus. E no capítulo 5, no capítulo 4, o Nabucodonosor morre. Quem vai reinar vai ser Belsazar. Interessante que Belsazar, ele vai ter uma ideia, né? Ele vai ter uma ideia, que é fazer um grande banquete para 1000 homens. É interessante, porque enquanto o banquete está acontecendo aqui, Deus não se mete. Deus está olhando de cima e dizendo, o reino é seu, o trono é seu, o banquete é seu, os convidados são seus, tudo aí é seu. É você aí embaixo e eu aqui em cima. Só que Belsazar vai ter uma ideia luciférica, diabólica, infernal. Ele vai dizer assim, cadê os tais vasos ou utensílios da casa do tal Deus de Israel? Que para mim não é Deus coisa nenhuma. Se fosse Deus mesmo, nunca deixaria que meu pai lá atrás, ou meu avô, né, Nabucodonosor, lá atrás, levasse cativo aqui para Babilônia. Traga-me, que hoje é a noite, de eu envergonhar o tal Deus de Israel. Aí arrumou um problema. Por quê? Porque até então o que estava na festa pertencia a Belsazar. Agora ele trouxe para a festa algo que não é dele.
E aí é perigoso. Por quê? Porque ele vai pegar uma coisa que é sagrada. Sagrada. Ele vai colocar vinho e vai adorar a outros deuses. Aí está o perigo. Ele vai fazer uma mistura daquilo que é sagrado com aquilo que é profano. Isso Deus não admite. Aquilo que ele consagrou para ele é dele. O que ele separou para ele é dele. Nunca misture aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. Porque senão Deus pode se manifestar no meio da sua festa. E se Deus tiver que acabar com a tua festa para separar o que é o profano daquilo que é santo, ele vai descer. Rapaz, interessante dizer que toda vez que alguém pega alguma coisa emprestada de Deus, sempre dá problema. Percebe que quando os filisteus pegaram a arca, assim, vou pegar a arca para envergonhar Deus. O que Deus faz? Pode até levar a arca para lá. Só que seu Deus vai cair. Glória a Deus. Pode até levar a arca. Por que eles faziam isso? Isso é muito interessante, porque era comum nos povos do Antigo Oriente Próximo pegar uma divindade que venceu e colocar alguma coisa importante para a divindade que perdeu e colocar embaixo. Porque mostrar que subjugou. Quando ele pega os vasos, ele está dizendo assim, ó, esses vasos é de um Deus que perdeu. Ei, Senhor. Só que ele não sabia que Deus não tinha perdido, Deus estava tratando com o povo. Uma coisa é perder, outra coisa é Deus levar para o cativeiro para ser tratado. Deus diz, deixei no deserto 40 anos, não foi tratado, vou levar para o cativeiro para ser tratado de novo. Então, sai do deserto e no cativeiro. Tem muita coisa que você pensa que é perca e é tratamento. É tratamento. É tratamento. Quanto tempo durou o cativeiro babilônico, Johnny? 70 anos. Então, ficaram no deserto 40, não aprendeu? 70 anos então. Mas que vai aprender, vai. Mas que vai aprender, vai. O interessante é que o Belsazar, ele vai ter uma ideia que veio do inferno. Ele pega os vasos da casa do Deus Todo-Poderoso, o único Deus que há, o Criador de tudo. Ele coloca e fala assim, vou colocar vinho e vou adorar deuses feitos de ouro, está no texto, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Aqui está um problema, por quê? Porque o nosso Deus não é feito de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de ferro, nem de madeira, nem de pedra. Por que o Deus de Israel não é feito disso? Por que não de ouro? Porque o ouro oscila muito. Uma hora está caro, uma hora está barato. Deus não oscila. Deus é eterno. Por que Deus não é feito de prata? Porque a prata, ela escurece, ela muda de cor por causa do enxofre e do ácido úrico. Deus não. Deus é imutável. Ele não muda. Por que Deus não é feito de cobre? Porque o cobre é barato. Deus não é barato. Deus nos comprou e nos deu valor. Deus não é feito de ferro. Porque o ferro, ele enferruja. Só que Deus é transcendente. Deus não é feito de madeira, porque a madeira apodrece. Deus não apodrece. Ele nos amadurece a cada dia mais. Deus não é feito de pedra, porque pedra você quebra. E Deus ninguém quebra. Que Ele é o oleiro que quebra. Então, Belsazar está fazendo uma loucura, colocando um vinho para servir Deus que não é Deus. Nossa. Mano, mas esse texto, Jones, é interessante porque ele se encaixa em Jeremias 18. Porque em Jeremias 18 o que acontece? O indivíduo entra na casa do oleiro, quando o indivíduo entra na casa do oleiro ele começa a ver, o oleiro está trabalhando, quando o oleiro está trabalhando ele vai lá, passa pela transformação e o texto diz que o vaso ele faz o quê? Ele não se quebra, porque não tem como quebrar, porque se a argila está mole não se quebra. A tradução certa seria se entortar. Ele está com a mão, o vaso faz o quê? Ao invés de quebrar, porque para quebrar ele tinha que sair do fogo, porque aí estaria duro o barro. Então ele não sai do fogo, ele está na mão do oleiro. Na mão do oleiro ele não quebra, ele se entorta. Então ele vai para a direita, vai para a esquerda, mas ele está recebendo um tratamento. Deus diz, o povo pode até gritar no cativeiro, pode até gritar no deserto, mas enquanto não passar pelo tratamento, meu Deus, não tiro das minhas mãos. Mas continua. E interessante é que essa mão vai se manifestar. Isso. Agora. Ela sai do vaso e vai para onde? Meu Deus do céu. Interessante é que Belsazar pega os vasos, a mão do oleiro se manifesta. E fala, calma aí. Aí está escrito que não foi a mão que se manifestou completamente. Está no texto. E foi uns dedos da mão de um homem. Ou uma parte da mão de um homem. A pergunta é, por que Deus não manifestou toda a mão? Por que Deus não se manifestou o braço todo, a perna? Por que Deus não entrou no ambiente logo? Sabe por quê? Qual o ambiente que cabe a grandeza de Deus? Vou levar só os dedos. Só os dedos para resolver. Por quê? Porque Deus é muito grande. Às vezes a gente esquece a dimensão do nosso Deus.
Ele é tão grande que Isaías 40, verso 12, diz que ele pega as águas do oceano em forma de concha na mão, e com a outra mão ele mede as nuvens no céu, e pesa todos os montes, Mestre Álvaro, Everest, tudo em uma balança de precisão. Ele é tão grande, mas tão grande que Isaías capítulo 40, versículo 15, diz que as nações é como uma gota no balde perante ele. Ele considera menos do que nada. Não é nada, é menos do que nada. Isaías 40, 22 diz que ele é tão grande, mas tão grande, que ele está sob o globo da terra. Os moradores é como um gafanhoto perante ele. E o céu é cortina da sua casa que ele desenrola. Ele é tão grande, mas tão grande que o salmista falou assim: Deus, se eu subir no céu, o Senhor está. Se eu descer na sepultura, o Senhor também está. Não dá para esconder o Senhor. Ele é tão grande que ele afirmou, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Da onde? Porque eu... Olha as mãos aí. Porque operando eu, ninguém impedirá. Então, para um Deus que é grande, só a parte da mão resolve. José, você citou uma coisa importante, que ó, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão. Quando aparece esse termo, os dedos de mão, quando você vai dar uma olhada lá no texto do Êxodo, quando Deus vai ferir o pessoal lá com as pragas, a Bíblia diz o seguinte: e Deus assim, e eu vou colocar minha mão sobre o faraó. Só que a tradição judaica traduz que o texto certo não seria mão, seria o seguinte, porque em hebraico você tem a palavra iud. Iod em hebraico é uma letra, que ela representa isso aqui ó, no hebraico. É uma letra que representa um dedo mindinho, pequenininho, que fica suspenso no ar. Deus estava dizendo, segundo a tradição judaica, Deus estava dizendo, não vou colocar a mão, vou colocar só o dedo mindinho. Quando eu colocar o dedo mindinho, vou quebrar o Egito no meio. Se com o dedo mindinho ele quebrou o Egito, imagina os dedos dele aparecendo na parede. Meu Deus do céu. Deus é grande demais, irmão. Deus é um ser inexplicável. Meu Deus. Vou continuar, mano. Vou continuar. Continua no fio. Aparece uns dedos de mão de homem. Aí, quando aparece, Belsazar começou a tremer. Aí está escrito que aconteceu algumas coisas. Primeiro, está escrito que ele ficou pálido. Ou ele ficou sem cor, né? Sem cor. Tem Bíblia que diz o seguinte, que quando a mão se manifestou, que mudou o semblante do rei. Eu já vi versão dizendo que ficou pálido. E a questão é, o que é pálido? Pálido não é cor. Não tem cor pálida. Quando você vai no cartório, você que tem filho, não tem opção pálida. Tem negro, tem branco, tem pardo. Agora, pálido não existe. Porque pálido não é cor. Cor é amarelo, vermelho, azul. Pálido é a ausência daquilo que era e não é mais. Nossa. Quando Belsazar viu os dedos, a parte da mão, ele perdeu até a cor que ele tinha. Mano, eu queria estar lá, sabe por quê? Eu ia perguntar, rei, você estava zombando, estava festejando, cadê a sua cor agora? Nossa. Mostra a cor do ouro, mostra a cor da prata. Cadê a cor? Tudo perde a cor quando Deus chega. Porque ele dá cor e sentido a tudo. Agora, por que a primeira coisa que vai mudar é o semblante? Não, eu vou te cortar agora. O mais inteligente do texto é a cor de Belsazar, que até ela fugiu. Não tem cor para Belsazar. Se eu tivesse no banquete a perguntar, rei, cadê sua cor? Ia falar, João Isley, quando a mão chega, não tem mais nada. Quem tem é a mão, é ele que tem. Tudo vem dele. Interessante. Por que o rosto vai mudar o semblante? Porque a primeira coisa que muda em nós, quando encontramos com Deus, é o semblante. O semblante muda. Irmão, quem encontra com Deus não fica com o mesmo semblante. Quer ver uma coisa? Moisés foi lá no monte, 40 dias e 40 noites, lá no monte. A nuvem da glória desceu, quando ele desce, alguém fala, Moisés, tá brilhando o rosto aí. O que aconteceu? Encontrei com Deus. A primeira coisa que muda é o semblante. Agora a escolha é sua. Você quer ter o rosto pálido igual Belsazar ou quer ter a glória manifestada igual Moisés? O semblante muda. É por isso que lá no mundo, quando você era escravo do diabo, seu semblante era um. Hoje, com Deus, seu semblante é outro. É por isso que lá era só amargura, tristeza. Você via tudo, o parte negativo, só via aquela parte que você não via saída. Hoje mudou. Hoje você é positivo, tem paz, tem alegria, tem amor, porque o semblante mudou. É isso que muda quando você encontra com Deus. Rapaz, que é isso, mano? Olha, tem uma coisa interessante no texto, que o texto diz o seguinte: defronte do candeeiro
na caidura da parede. Ei, rapaz, Olha para você ver. interessante. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro. Ele pegou, o que é o candeeiro? É o carçal, é o candelabro. Ele traz o candelabro, só que o que acontecia no candelabro? O candelabro, ele era cheio de azeite, e eu vou contar um detalhe do candelabro, Jones. Geralmente a gente pensa que o sacerdote, ele vinha e colocava azeite nas 7 lâmpadas. Não era 7 lâmpadas. Ele colocava na lâmpada do meio, porque ele era feito de forma em que o tronco do meio sustentava azeite para os outros 6. Então, o sacerdote vinha, porque a lâmpada era mais alta, a de cima, o tronco era mais alto, porque ele é mais alto que os outros. Os outros é chamado de shamesh. Shamesh, em hebraico, é a expressão usada para escravo ou servo. Então, os servos sempre são mais baixos que o Senhor. Glória a Deus. Então, o sacerdote vinha, tinha um degrau aproximadamente de 3 andares, ele subia nesse degrau e derramava azeite. Mesmo que o sacerdote fosse da altura do candelabro, ele nunca poderia derramar na mesma altura. Ele tinha que subir, porque aquilo que cai no candelabro é o que vem de cima. Então, ele tem que descer sobre o candelabro. Aí, o que ele fazia? O que estava no meio enchia os outros 6. Por isso que Jesus, em Apocalipse, ele é o que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Glória a Deus, glória a Deus. Aí o pessoal, ele está no meio porque é as 7 igrejas. Sim, só que é o seguinte, as 7 igrejas representam 6 braços. Você tem aqui 3 braços aqui, 3 braços aqui. Ele é o braço central. É só ele que consegue encher os 6. Sem ele no meio, não dá para os 6 ser cheio. Eita glória! Olha com quem Belsazar quer mexer. Quer mexer logo perto. Aí Deus diz, já que você está mexendo comigo, então eu vou ser o sumo sacerdote que vou escrever do lado, de frente ao candeeiro. E aí é o seguinte, vou dizer, quando você acendia o candeeiro, as 6 lâmpadas apagavam primeiro. Isso, aí o sacerdote vinha de manhã e trocava. Só que a do meio, o que você acha que acontecia com ela? Ela permanecia acesa. Por isso que no texto de Samuel diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apague. Glória Era isso. Deus, a lâmpada de Deus era a lâmpada do meio. Então eles pegavam fogo da lâmpada do meio e acendiam as outras 6. Porque só quem está no meio tem direito de ter fogo para dividir para os outros. Glória a Deus. E aí por isso que o texto diz o seguinte, defronte do candeeiro. Está fazendo uma referência ao candeeiro que era dessa forma. Ele diz assim, antes tinha um sacerdote enchendo, mas já que não tem ninguém enchendo, agora eu vou escrever. Você tem uma escolha, ou ser cheio, ou encher, ou ter dedo de Deus escrevendo na sua vida. Meu Deus do céu. E assim, é muito interessante que assim, a mão podia se manifestar no teto, no chão, sim, logo de frente do candeeiro. Não é à toa. O texto bíblico não tem nada à toa, gente. Tudo tem um motivo para estar lá. Na caidura da parede. Opa, na parte de baixo da parede, na parte inferior, olha para baixo. Eu estou escrevendo. Ei, você não gosta de olhar para cima? Agora você vai ter que olhar para baixo. Não, interessante. Ele vai ter que olhar para baixo de qualquer jeito, porque está escrito. Está escrito que a sua juntura relaxou. Imagina essa. Está escrito aqui, mudou o semblante e a junta do seu lombo se relaxaram, ou seja, suas articulações. Segundo a medicina, temos 230 juntas no corpo. O Belsazar que estava assim começou a baixar. Querendo ou não, ele vai ter que olhar. Baixar. Por quê? Porque Deus sabe baixar quem tem nariz em pé. Cuidado. Quando a mão se manifesta, ela faz você baixar. É por isso que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará. Vai ter que baixar. Jonas, olha só isso aqui. Porque Jonas, o pessoal estava no navio, tranquilo ali, indo para fazendo a sua viagem, tranquilo. Jonas entra e o que acontece lá? Tem um problema sério. Qual o problema? Colocou um profeta fujão dentro do navio. Então o navio começa a ter alguns problemas ali, a tempestade vai chegar e está quase afundando o navio. Só que na casa de Belsazar estava tudo bem. Meu Deus. Estava tudo tranquilo. Só que quando ele inventou, porque Deus falou assim, o meu povo está aí dentro, é para mim tratar, não para vocês tratarem com ele. Eu vou tratar com eles. Então Deus coloca lá para tratar. Então é o seguinte, quando Belsazar estava dizendo, eu mando no povo e eu mando os utensílios do povo, aí Deus diz, já que você inventou de mexer nas minhas coisas, eu não estava mexendo com nada seu. A sua embarcação estava funcionando. Você comprou a briga. Sua família estava indo bem, suas finanças estavam indo tranquilo, mas você inventou de tocar nas minhas coisas, agora eu vou tocar nas suas. Meu Deus. Eu acho lindo. É que o texto fala que os joelhos dele batiam um no outro. Irmão, aqui não é tremedeira normal, não. O joelho batia um no outro. E é interessante, por quê? O correto aqui, talvez seria na visão humana, era os pés bater um no outro, porque os pés sustentam o corpo. É por isso que tem 26 ossos nos pés. Os pés, porque
sustenta. Só que Deus vai fazer não os pés, mas sim o joelho bater. Por quê? Porque os pés sustentam. Mas o joelho dá resistência. Deus está dizendo, Belsazar, sem mim não tem resistência. Só tem resistência comigo. Ainda que tenha trono, coroa, riqueza e fama. Só fica de pé resistência se tiver eu na vida. Sem mim vai tremer, vai cair, vai recuar. Por quê? Interessante que Deus faz o joelho bater. Por quê? Porque o joelho, ele é a parte do corpo que mais adora a Deus. Sabia disso? Não, sabia sabia, disso? não vou aprender Sabe agora, por quê? sabia não. Presta atenção. Tem pessoa que pensa que adorar a Deus é com a boca, com a mão levantada. Isso faz parte. Só que a parte do corpo que mais adora a Deus é o seu joelho. Por quê? Porque o joelho é formado por junção de 3 ossos, que é o fêmur da coxa, tíbia, canela e a patela, que é esse ossinho do meio aqui, que ele parece que é redondo, mas não é. Segundo a medicina, é dividido em 3 partes, é um osso triangular. Por que Deus colocou esse osso aqui? Por quê? Esse osso não está aqui à toa. Aqui não é coincidência. Deus botou um osso no joelho que é dividido em 3 partes, triangular. Quando você se prostra, se ajoelha, você está dizendo, só me prostro perante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então o joelho é a parte do corpo que mais adora a Deus. Não, rapaz, e você está falando sobre o joelho, tem uma coisa muito importante. Porque em hebraico, você tem a palavra brahá, que é muito conhecida. A palavra brahá em hebraico significa bênção, é bênção. Só que a palavra brahá, ela está ligada, a raiz da palavra brahá é a palavra beré. Sabe o que significa beré, Johnny? Joelho. Meu Deus. Porque só tem brahá se tiver beré. E aí, da palavra brahá, você tem beré, de beré você tem berahá. Berahá significa jorrar e fluir. Deus está dizendo o seguinte para o povo: se vocês querem bênção, tem que ajoelhar, mas se vocês ajoelhar, eu vou fazer as coisas fluírem. Glória a Deus. A partir do momento que seus joelhos caírem no chão, as coisas vão começar a fluir, vão começar a andar. Então é o seguinte, Belsazar, você nunca se prostrou perante ninguém, eu nem vou entrar, só vou colocar o dedo aí dentro. Meu Deus do céu. Nossa, só os dedos vão entrar na casa. Quando o dedo entra na casa, ele se dobra, cara. Meu Deus, o joelho tem que tremer, tem que bater. Deus vai tocar no joelho. O dia que o joelho bateu palma. Isso aí, parabéns. Dia que o joelho bateu palma. É o tema da mensagem, o dia que o joelho bateu palma. Pode marcar aí, o dia que o joelho bateu palma. Meu Deus, que interessante, muito lindo, muito lindo. Interessante é que quando a mão se manifesta, ou a parte da mão se manifesta, Belsazar vai aprender algumas coisas com essa mão aqui. Algumas coisas. Primeiro, que a mão entra aonde quer. Porque o banquete é para 1000. Uhum. Tem 1001 ali. Oh. Ele falou, calma aí, mas tá errado, tem 1001 aqui. Por quê? Tem uma mão aqui. Eu não convidei, não fiz convite, nem está na lista. Só que Deus entra aonde Ele quer. Há 2 formas de Deus entrar. A primeira é por convite. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Segunda é por soberania. Aí, Ele entra aonde Ele quer. Quem precisa de convite sou eu. Quem precisa de convite é você. Deus, Ele entra aonde Ele quer. É por isso que o dia que Jesus passava em Jericó, Ele falou, Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na sua casa. Ele falou, mas calma aí, eu nem te convidei. Zaqueu, você esqueceu que a terra é minha, sua casa é minha, sua vida é minha, sua família é minha, tudo pertence a mim. Eu vou entrar. Aí que você deixou eu entrar lá dentro. Eu vou entrar, você que me convém entrar na tua casa. É por isso que em Êxodo capítulo 12, lá quando eu falo com Moisés, avisa para Faraó que o povo vai sair daqui. O povo vai sair daqui. Ele falou, Senhor, como é que você vai fazer? Diga que eu vou dar um jeito, eu vou entrar em casa por casa e vou matar os primogênitos. Mas, Senhor, você não percebeu que tem guarda, que tem espada, você não percebeu que tem arma? Moisés, quando eu entro onde eu quero, ninguém me impede e ninguém me segura. Ele entra aonde ele quer. O que para Deus é só cordeiro. Meu Deus, só o cordeiro. Só o sangue do cordeiro. Que para Deus. Só o resto, sangue do cordeiro. ele destrói tudo. E interessante é que Nabucodonosor experimentou isso. Ele viu que Deus entra onde quer. Quando ele jogou os 3 jovens na fornalha, ele falou, calma aí, há um erro aqui. Eu mandei jogar 3, me desobedeceram, jogaram 4. Alguém falou, não, jogamos 3. Então o que aconteceu? Aconteceu é que tem um passeando aí. Mas como é que passeia no fogo? É porque esse é o fogo consumidor. Ele entra onde ele quer. Não, mas é o seguinte, cara, é a matemática de Deus. Você soma fogo mais 3 fiéis, dá igual a Deus se manifestando. Ele entra onde ele quer. Acabou. E é interessante, é que quando a mão se manifesta, ele vai
aprender que a mão entra onde quer. E a segunda coisa que ele vai aprender é que Deus é um Deus de história. Sabe por quê? Esses vasos aqui não é qualquer vaso não. Esses vasos aqui eram vasos que eram usados no culto de Jerusalém, lá em Jerusalém, lá atrás. Então, esse vaso tem uma história. Deus está se manifestando porque os vasos têm história. Agora, Douglas, há uma diferença de história e bagagem. Bagagem é uma coisa, história é outra coisa. Não se apegue à tua bagagem, se apegue à tua história. Porque tem coisas que bagagem não faz Deus se manifestar. O que faz se manifestar é a tua história com Ele. Quando Deus viu que os vasos já foram usados no templo, os vasos serviram para poder ouvir louvores no templo, adorar a Deus no templo, os vasos estavam no templo. Deus falou, calma aí, tem história aí, tem história aí. Eu vou ter que descer, tem história aí. Por que você acha que... Para vaso que tem história, ele desce. Meu Deus do céu. Para vaso que tem bagagem, Deus não desce. Vaso que tem história, a mão desce. Agora, entenda, é por isso que Davi descobriu o segredo para vencer Golias. Por quê? Quando Davi chegou no campo de batalha, ele falou assim, o gigante só está em pé porque todo mundo tem bagagem aqui. Todo mundo tem espada, todo mundo tem lança, todo mundo aqui tem escudo, todo mundo tem tudo. Só que ninguém tem a história. Qual é a história? Eu matei urso e leão. Só tem um problema. O leão da sua cabeça, a sua cauda, ele chega a cerca de 3,30 metros. Golias tem 2,92 metros de altura. Ele falou, na minha história já matei coisa maior, venci coisa maior. Então, e no particular, nem foi público. Meu Deus do céu. Se no particular eu dei um show, imagina em público. É porque história é particular. História não é para ser visto por ninguém. A tua história é particular. O que você ora, o que você busca, ninguém vê. E é bom que ninguém veja mesmo. Porque a recompensa vem do Pai, que vem oculto. Então a sua história é particular. Nossa, que é isso? Quer falar uma coisa? Não quero falar nada não, mano. Pode continuar. É por isso que Deus falou assim com Moisés. Moisés, você vai libertar o povo de Israel, mas antes, sabe uma coisa. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não sabia? Claro que sabia. Moisés, entenda uma coisa. Sabe que uma vermelha é nada. Eu sou Deus de história. Já fiz muita coisa lá atrás com Abraão, com Jacó e com Isaac. Eu sou Deus de história. Interessante é que quando Deus se manifesta com a parte da sua mão, quem entrou foi o Breno. Meu Deus, Breno, pode ser, ó. Abraço, meu amigo. Breno é bênção. Quando a mão se manifestou no banquete de Belsazar, interessante é que Deus vai se manifestar na caidura da parede do palácio real. O Deus aqui, um dos deuses Babilônia, é o Deus Marduk, que é o Deus da vitória, que é o Deus das guerras. Então, quando Belsazar faz o banquete, ele está celebrando. Vamos pegar os vasos para envergonhar o Deus perdedor. Só que Deus não perde para ninguém, Deus não empata com ninguém. E, mano, se tem um vocabulário, uma palavra que Deus não conhece, chama-se derrota. Deus não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é empatar, ele não sabe o que é perder. Deus sempre vai vencer. Não, deixa eu comentar agora. Agora eu vou ter que comentar. Isaías capítulo 6, o que Deus diz assim? Que o séquito de Deus enchia o templo. Então é o seguinte, o que é o séquito? Na verdade é o vestido de Deus. O que eles faziam? Segundo a cultura antiga, quando um rei vencia, ele tinha a roupa de vencer guerra. Ele ia fazer o seguinte, ele ia lá no rei que foi perdido, que perdeu a batalha, cortava um pedaço e amarrava no vestido dele. Ele ia lá, cortava um pedaço do outro rei que ele venceu e colocava na veste dele. Ia lá no outro rei, cortava a veste do rei que perdeu e ele venceu, ele colocava na veste dele. Quando Isaías diz assim, ó, e o seu séquito enche o templo, é o seguinte assim, ó, ele venceu tantas guerras, que não cabe nem no templo. Meu Deus do céu. E o templo é dele. Vem descendo. E o templo é dele. Se o templo é dele, da dimensão dele, do tamanho dele, não cabe o tanto de vitória de Deus. Meu Deus. Imagina o que Belsazar está enfrentando. Olha quem Belsazar mexeu. Agora, interessante é que Deus vai envergonhar Belsazar no próprio banquete. Por quê? Porque Deus é um Deus especialista em guerra. E guerra, que graça tem em vencer dentro de casa? Bom é vencer o inimigo na casa do inimigo. Deus vai envergonhar Belsazar na casa dele, no palácio dele, na terra dele. Por quê? Porque Deus é um Deus que nunca perdeu dentro de casa e nunca perdeu fora de casa. Só que fora de casa são as maiores vitórias de Deus. Onde foi que Deus envergonhou o faraó?
Na casa de Faraó. Onde foi que Elias venceu o profeta de Baal? No Carmelo, no próprio monte de Baal. Por que você acha que Jesus, na cruz do Calvário, quando ele falou está consumado, ele podia falar, pai, eu vou subir agora. Ele falou, não, pai, calma aí, me coloque na sepultura, porque eu vou envergonhar a morte na casa dela. Deus ama vencer o inimigo na casa do inimigo. Glória a Deus. Rapaz, glória a Deus, glória a Deus. Isso é demais, mano. Isso é demais. Não, pode continuar, mano. Pode continuar. Quando a mão aparece lá, começa a se manifestar, ele falou assim, calma aí. Eu estou perdendo dentro de casa, mas eu quero saber o que está escrito aí. Ele chama os astrólogos, os magos e toda a comitiva. Todo mundo lê e não entende. A questão é, por que ninguém entende? Talvez ele pergunta, poxa, vocês sempre leram tudo para mim aqui e vocês sempre interpretaram. Por que dessa vez aqui ninguém entende? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que está escrito aqui não veio da terra. O que está escrito aqui veio do céu. Belsazar vai aprender com a mão de Deus que aquilo que o céu escreve, a terra não entende. Tem coisa na tua vida que ninguém vai entender porque é do céu, não é da terra. É por isso que você conta muita coisa para muita gente, a pessoa fala, mas isso não vai dar certo. Para ele, que é da terra. O que Deus te deu é do céu. É por isso que ninguém entendia Jesus, porque ele veio do céu. Mano, ele falava umas coisas que não faziam sentido para a terra. Um dia ele falou assim, olha mulher, se você beber dessa água, nunca mais, que promessa é essa? Nunca mais terá sede. Mas Senhor, mulher, eu sou do céu, eu sei o que eu estou falando. É por isso que o dia que teve o encontro de Jesus com Pilatos, que era o encontro mais aguardado, todo mundo queria ver esse encontro, Cristo e Pilatos, o encontro. Pilatos falou assim, disseram que você é rei. Ele falou, meu reino não é daqui, é do céu, não é da terra, é do céu. Ele falou, mas calma aí, você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Ele falou, nenhum poder teria sobre mim se do meu Pai, do céu, não fosse me dado. Pilatos falou, mas calma aí, Jesus, eu posso te livrar, porque eu sou do Império Romano. Ele falou, só tem um problema, Império é terra, eu sou do reino, reino é céu. Pilatos é do Império e Jesus é do reino. Qual a diferença? A diferença é que no Império o que manda é mentira, no reino o que manda é verdade. No Império puxa tapete e toma lugar do outro. No reino espera o tempo de Deus. O Império é desorganizado, o reino é organizado. No Império o que manda é o pecado, no reino o que manda é a santidade. É por isso que Paulo falou que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não somos do império, somos do reino. Rapaz, e Jesus diz uma coisa interessante, né? A minha paz os dou. Por quê? Porque no Império Romano tinha uma grande expressão entre eles que chamava de Pax Romano. Pax Romano era a paz de Roma. Só que é o seguinte, por que Jesus diz assim, ó, a minha paz os dou? Porque a minha paz não tem mentira, a minha paz não tem vaidade, a minha paz não tem engano, a minha paz não tem inveja. E aí é interessante que quando ele fala que a paz, como ele é um judeu, ele vai estar falando aquilo em aramaico, que é bem similar ao hebraico. Então ele estaria dizendo shalom ali. Então shalom, ô John Slay, é importantíssimo essa palavra. A palavra shalom ela possui 4 letras. Ela possui o shin, que é a primeira letra da palavra shalom. Ela possui um lamed. Ela possui o lamed é uma letra importantíssima no hebraico. É a única letra do hebraico que ela não pega na linha. A ponta dela, todas as letras têm que obedecer à linha. O lamed não. O lamed, a ponta dela fica em cima, passa da linha e a outra parte fica embaixo. Por quê? Deus. Porque o lamed é a letra que os judeus chamam de a letra do aprendizado, a letra do conhecimento. Então, o conhecimento e o aprendizado, ele nunca fica para baixo, sempre para cima. Só que aí tem uma coisa importante, que a primeira letra shin em hebraico, pessoal, ela é assim, ela parece um tridente. Por que parece um tridente? Porque aí faz referência à proteção do eterno. É como se o homem estivesse no meio e do lado está a proteção de Deus. 1000 pode cair de um lado, 1000 pode cair do outro, mas quem está no centro está protegido. Deus, então quando Jesus está dizendo assim, ó, a minha paz os dou é a paz que mesmo alguém tentando te afligir de um lado, tentando te afligir da direita ou da esquerda, você está protegido no meio. Glória a Deus. Então é coisa de outro nível. A paz que vem de cima mesmo, do reino. Vem de cima, é só coisa que vem de cima. E aí tem um interessante, que a última letra de Shalom é o Mem Sofit. O Mem Sofit ele é diferente do Mem inicial. Ele é um Mem fechado, ele é igual um quadrado. Isso é, quem entrou na paz, está protegido aqui no meio, pode ficar tranquilo. Ninguém entra por cima, ninguém entra por baixo, ninguém entra pelas laterais, porque está guardado em mim. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas continua. Que aula, meu Deus, que aula. É interessante que a mão se manifesta, começa a escrever,
e ninguém da terra entende, porque é do céu. Aí a rainha se levanta e fala assim: Belsazar, há no teu reino não 2, não 3, um homem só. Se chamar ele aqui, ele resolve. Porque no tempo do teu pai lá atrás, do tempo de Nabucodonosor, lá atrás, teu pai teve um sonho, nem lembrava do sonho. Esse homem orou, Deus revelou o sonho, a interpretação. Ele fala assim: mas que homem é esse? Ele é astrólogo? Não rebaixa ele. Ele é mago? Cuidado que você fala com ele. Que homem é esse? Chama ele. O nome dele é Daniel e ele é profeta. Tem ambientes que só são mudados quando o profeta chega. Interessante é que o nome de Daniel está sendo citado no ambiente que ele está presente. Que quem tem história e não tem bagagem, meu Deus, quem tem bagagem só é citado quando está na frente, na presença. Mas quem tem história... Quem tem história, o nome vai chegar primeiro, a história vai chegar primeiro, o caráter vai chegar primeiro. Isso acontece com Josué. A fama de Josué corria os 4 cantos. Quando acontece com Jesus, e a fama de Jesus corria. Jesus nunca saiu para divulgar a fama dele. Ao contrário disso, em Marcos capítulo 1 ele diz assim, ó, não fala que eu estou aqui, não fala que foi eu que fiz. No cego ele fala assim, ó, não fala que eu fiz. Ele está tentando esconder, só que não tem como esconder quem tem história. Não tem como. Sempre chega na frente. Então, presta atenção, tem ambientes que o seu nome está sendo citado e você nem sabe ainda. Espera o seu tempo. Espera o seu tempo, porque um dia, o rei vai te chamar. Espera o seu tempo. O Breno comentou aqui, ó, ele comentou uma coisa interessante aqui, ó. Por isso Davi fez isso com Saul, cortou as vestes de Saul ao invés de matá-lo. Exatamente. Ele corta lá para mostrar aqui, assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui é vitória. Você já perdeu onde está na guerra. Isso é chamado, dentro da linguagem do judaísmo, psicodrama. É que eles tinham essa questão. Eles cortavam a veste para mostrar a dor. Aí quando o cara vê assim, minha veste está cortada, ele sentia aquela dor e aquela... Ah, meu Deus, minhas vestes. Por isso, quando alguém morria, eles puxavam o cabelo e toda essa questão. Aí o Breno comentou aqui, ó, Shalom não é ausência de guerra. Exatamente. É equilíbrio em meio às dificuldades. Glória a Deus, é exatamente isso, Breno. Então, quem tem a paz que Jesus dá, ele pode estar na dificuldade, pode estar na guerra, passou a pandemia, passou um monte de problema, e agora vem aí guerras, e vem isso mais aquilo. Só que, na verdade, ele mantém equilíbrio, porque está em equilíbrio em meio a guerras. Severino entrou aí, seja muito bem-vindo, meu amado. Pode continuar, vamos ver. Glória a Deus. E é lindo que Daniel é citado em reunião importante, ele nem sabe. Ele nem sabe. Está sabendo de nada. Porém, ele vai ter que chegar no banquete. Só tem um problema. O banquete não é para 1000. Só tem 1000 cadeiras. Só tem 1000 convites. A lista é para 1000. Como que Daniel vai chegar no banquete sem convite, sem nome na lista? Quando Daniel se apresenta no banquete, alguém pergunta, como é que você chegou aqui? Como é que você entrou? Sabe qual foi a resposta? A mão me trouxe. A mão me trouxe. Quando a mão te coloca, entenda uma coisa é a mão do homem te colocar. Outra coisa é a mão de Deus. Quando a mão do homem coloca, tem como explicar. Quando a mão de Deus coloca, não tem explicação. A mão levou Daniel para dentro do palácio. Entenda uma coisa, não força a barra. Não força a porta, deixa a mão levar. Nossa. Deixa a mão levar. Porque aonde a mão do homem coloca, a mão do homem tira. Agora, aonde a mão de Deus coloca, ninguém tira. Deixa a mão levar. E é interessante dizer que muita gente que a mão quer levar, ele não quer ir. E tem gente que a mão nunca apresentou, ele quer ir no lugar da mão. Meu Deus. Você vê o seguinte, verdade. em Ezequiel, o texto diz o seguinte, que ele me tomou pelo cabelo. Tomar pelo cabelo é tomar com força. A expressão ali seria tomar com força. É contra a sua própria vontade. Ezequiel diz, eu vou fugir, a mão diz, vem cá que eu te puxo pelo cabelo. É exatamente isso. É contra a sua vontade. É domínio sobre o indivíduo. Em Ezequiel também acontece isso. Que ele leva ele pela mão que não vale, né? Ele chega e leva ele. A mão conduz ele. Então a mão sempre está conduzindo. Mas geralmente quem a mão quer conduzir, o indivíduo não quer aceitar. Moisés faz isso, Gideão faz isso. Mas tem gente que a mão nunca convidou e ele quer aparecer em algumas festas. Só vai pra festa se a mão te levar. Não vai sem a mão, não, você vai passar vergonha. Deixa a mão te levar. Quando a mão leva Daniel, a história chegou antes dele. Ele falou, ó, tem um cara aí que onde ele chega, Deus revela. Daniel se apresenta. Quando Daniel se apresenta, é interessante, é que a rainha, ela comentou assim, Nabucodonosor, quando ele interpretou o sonho, Nabucodonosor honrou ele e botou como chefe. Olha a história, botou como chefe.
quando Daniel chega a ter Belsazar, interessante é que Belsazar não chama Daniel de chefe. Ele fala assim, por acaso és tu aquele Daniel dos cativeiros? Rebaixou Daniel. Nossa. Esqueceu do que Nabucodonosor tinha feito. A história foi, ele é chefe, ele é príncipe, ele é governador, ele aqui comanda também. Ele falou, não, para mim é só um cativeiro, é só alguém que veio do cativeiro. Esse simples judeu vai resolver um problema que ninguém consegue resolver. Por quê? Porque é o seguinte, o texto que está escrito lá, está escrito em aramaico, só que ele não entende. Meu Deus. É no idioma aramaico, mas eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque o idioma do céu, o que a mão escreve, e outra, Johnny, a mão veio e escreveu no canto, tá? Então ela entrou lá no ambiente no canto, mas se tornou centro. Meu Deus, glória a Deus. Quem vem com a mão, quem vem guiado pela mão, pode até algum tempo ter ficado no canto. Mas quando a mão aparece, a mão revela quem estava no canto e vai para o meio. Glória a Deus, glória a Deus, ó, glória a Deus. O homem da mão mirrada. Como é que o homem da mão mirrada estava? Estava lá no canto, porque ele não pode ficar no meio. Só que quando a mão chega, o homem da mão mirrada tem que ir para o meio. Glória a Deus. E aí você percebe na Bíblia que há texto interessante. Porque toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, ele traz as pessoas ao meio. Você vai ver o seguinte, quando Jesus chega, a mulher vai limpar os pés. Ó, olha só, hein? A mulher. Como é que essa mulher entrou na reunião na casa de um fariseu? Não pode entrar. A única forma que uma pessoa que não tem condições, que é vista pela sociedade de forma assim, que não vale, que não presta, dentro de uma reunião como essa, dentro de uma cerimônia, que tinha dois tipos de cerimônias. Tinha a cerimônia de porta fechada e a cerimônia de porta aberta. A cerimônia de porta fechada é que eu queria fazer no íntimo, no particular, entre as pessoas que eu convidei. Só que a cerimônia de porta aberta não era para ir, Jones, vem. A cerimônia de porta aberta era para mostrar qual convidado está dentro da minha casa. Meu Deus. Então, quando ele faz a cerimônia a porta aberta, é porque ele quer dizer assim, ó, olha quem eu coloquei dentro da minha casa. Só que é o seguinte, ele quer mostrar o convidado, mas não dá honra ao convidado. Então, o que essas pessoas faziam? Como a porta está aberta, essas pessoas pobres, bem pobres, ela ia para o canto da parede, abaixava a cabeça e tampava o rosto. Ia para o canto da parede, abaixava a cabeça e tampava o rosto. Deus. Ninguém pode me ver. Porque quando acabar a festa, o que ele come? As migalhas que caem da mesa do Senhor. Então ele ia, comia as migalhas. Ele abaixava, comia as migalhas que caem da mesa do Senhor. Só que é o seguinte, de repente, a mulher que está no canto, ela é atraída pela mão para ir para o meio. Porque a mão atrai. Não precisa sair por meio. A mão te atrai. A mão te busca. A mão te puxa. Pode continuar dizendo aí. E é interessante quando a mão coloca Daniel ali. A mão colocou. Belsazar não dá bem-vindo para ele e não dá boa noite. A pergunta é: és tu aquele Daniel do tempo do meu pai? Que pergunta. Por quê? Porque eu ouvi falar que lá atrás você orava, Deus revelava. Eu quero saber se você é o mesmo ainda. Agora, interessante. Essa noite aqui foi a noite que o Império Babilônico caiu. Os Medo-Persas invadiram, caiu. Esse ano aqui foi o ano 539 a.C. Porém, Daniel chegou na Babilônia no ano 605 a.C. Faz a conta. Se ele chegou com mais ou menos 16 anos, 17 anos, 15 anos, ele era jovem, então aqui ele teria mais de 80 anos de idade. A pergunta é, mudaram-se os reis, passaram-se os anos, mudou o governo. Você é o mesmo ainda? Nossa. Daniel, se você não for o mesmo, pode ir embora, porque não vai resolver. Mas se você for o mesmo, se jejuma 21 dias, se ora 3 vezes no dia, eu tenho certeza que Deus vai te revelar. A pergunta dessa live é, você é o mesmo ainda? Nossa, rapaz, que é isso? Você é o mesmo ainda? Essa é a pergunta. Por quê? Nós podemos mudar, mas temos que ser o mesmo. Em quê? Em essência. A essência nunca pode mudar. A essência não muda. Muda a embalagem, passa os anos, mas a essência de Daniel não muda. Ele chegou orando, vai terminar orando. Não, o John, você falou uma coisa importante. Quando Daniel entra na Babilônia, o que ele faz? Ele começa orando e ele ora com a visão para onde? Para Jerusalém, não é isso? Então ele abre a janela do quarto dele e vai orar visando Jerusalém. Porque é assim que os judeus fazem. Eles oram e o foco é visar Jerusalém. Que é o lugar sagrado, lugar de paz, é o lugar onde Deus está. Jerusalém é tão sagrado que a tradição judaica diz o seguinte, que quando veio o dilúvio, entrou lugar no mundo inteiro, só não molhou e não entrou em Jerusalém. De tão sagrado que é o lugar, é o centro do mundo. Só que é importante, quando ele é lançado na cova,
acontece uma coisa. Lá, ele vai ser lançado na cova. E quando ele é lançado na cova, o John Slay, a cova dos leões estava querendo dizer o seguinte: agora eu quero ver você olhar para Jerusalém. Quero ver você olhar para Jerusalém quando você orar. Está fechado. Deus, só que tem um segredo. Tem duas portas de entrada na cova dos leões. Tem duas entradas. A primeira entrada fica embaixo, onde você entrava os leões, e onde entrava a pessoa para alimentar os leões. E existia uma segunda entrada, que ficava em cima. Então ficava em cima a entrada, para entrar uma ventilação de ar. Como Daniel não pode olhar para frente, nem para os lados, Deus disse assim: vou abrir a porta de cima para você olhar para Jerusalém de cima. Glória a Deus. Agora, você nunca vai perder o foco. Meu Deus, continua o mesmo. Continua o mesmo. O mesmo. Entenda uma coisa, seja o mesmo em essência. A essência é a mesma, a vida com Deus, a oração, o temor, a santidade, a fidelidade, a integridade, a lealdade. Isso não pode mudar em você. Tem que ser o mesmo. A embalagem muda. Por exemplo, o Breno comentou aí sobre a mão, puxava o cabelo, que no caso dele seria a barba, né? Que já perdeu o cabelo. A embalagem mudou, Breno, mas a essência é a mesma. Interessante é que ele falou assim: já que você é o mesmo, se você ler, interpretar, vou te dar o terceiro lugar do reino, vou te dar púrpura, vou te vestir, vou te dar ouro, vai ser honrado. Você quer? Ele falou assim: para provar que eu sou o mesmo, fica para você. Mas quem tem não quer. Pra quê? Não, mano. Vou dar para Eliseu. O que ele fala? Não quero não. Não quero. Falaram com Abraão: Abraão, vou te dar o disposto da guerra, também não quero. Quem não quer? Tem algo muito mais valioso que isso. E interessante é que ele fala assim: fica para você. Por quê? Porque se ele aceita o que o rei tem para ele vai ter que ler e vai ter que falar de um jeito que não magoa o rei. Ele falou: rei, o meu negócio aqui é ler e interpretar o que está escrito. Eu não vim aqui fazer show, eu vim aqui falar o que está escrito. Eu não vim aqui te agradar, eu só vim aqui, rei, falar o que está escrito. Qual é o papel de quem prega e quem ensina? Falar o que está escrito. Não inventa moda. Fala o que está escrito. Não cai na lábia de Belsazar. Fala do que está escrito. Você não foi chamado para poder agradar o público. Você foi chamado para falar o que está escrito. Mas é por isso que quando Acabe tá com Josafá, ele fala assim: chama algum profeta aí. Aí chamaram o profeta, chamou os profetas, entregou as profecias. E aí ele falou assim: rapaz, Josafá não é bom, tem uma coisa errada aí. Não acredito nessa profecia. Tem um profeta aí? Tem um outro profeta aí? Ele falou assim: tem. Só que só para ver que fez a coisa ruim. Traz ele. Traz quem? Traz Micaías. O terrível profeta. Traz Micaías que o negócio vai dar jeito agora. Mas é exatamente isso. Porque quem tem, fala o que tem. Tá escrito isso? É isso que vai ser dito. Acabou. Tá escrito. Não corta a volta. Goste quem gostar. É o que está escrito. Mas nunca mais eu vou voltar. Que não volte. Mas Caleb aconteceu isso com Caleb. Você sabe, né? Verdade. O tempo passa, ele já está com 80 anos e pergunta assim: galera, você vai aguentar ir para a guerra? Ele fala assim: não, eu sou o mesmo ainda. Caleb diz. Só que é o seguinte: uma pessoa de 80 anos, os olhos já não são mais o mesmo. Verdade. A osteoporose, né? Tudo já está atacando, a coluna, mas ele está dizendo: eu estou pronto para a guerra como antes. Glória a Deus. É o que está acontecendo com Daniel. Daniel diz: eu estou pronto para interpretar, eu sou canal de Deus ainda. O tempo passa, Glória mas o canal ainda está limpo. O tempo passou, mas o canal ainda está fluindo. Glória a Deus. Nosso compromisso é falar o que está escrito. Sim. Só isso. Acabou. Só isso. Daniel, você foi chamado aqui para uma coisa. Me fala o que está escrito. E é por isso que eu não me vendo, rei. Se eu me vender, eu vou ter que te agradar. Então eu sou... Aí, Daniel fala assim: rei, cadê a mão? Ele falou: a mão escreveu aqui e foi embora. Mas escreveu aonde? Cadê? Quando Daniel vê a mão, melhor a letra, Daniel começa a sorrir. Ele fala: eu sabia que ele ia vir aqui. eu sabia que mexer com aquilo que é dele, ele desce. Aí mas como é que você sabe que é ele? Rei, escrever assim, sem ter linha, só ele. Essa caligrafia só ele tem, rei. Mas você conhece a letra dele, rei? Eu conheço a letra, eu conheço o dedo, eu conheço a mão, eu conheço o braço, eu conheço a voz. Eu ando com ele, acordo com ele, eu oro com ele, eu prego com ele, trabalho com ele. Eu vivo, minha vida é dele. Tudo que eu tenho, eu conheço ele. Então tá bom, vamos ler. Mene,
tekel, parsi. E aí, é coisa boa ou não? Rei, o negócio complicou pro seu lado. Porque tu foi cortado, dividido, pesado, foi passar no teu reino, e você chegou em um lugar, rei, que é preocupante. Aonde? Você chegou na balança de Deus. Você foi pesado. E aí, tô com quantos quilos? Esse é o problema. Foi achado em falta. Entenda uma coisa, existe uma balança, tá? Cuidado com a balança. Cuidado com essa balança. Por quê? Porque todo mundo passa pela balança de Deus. Essa balança aqui é balança de justiça. Aqui pesa pecado. Aqui pesa. Aqui pesa tudo que você faz. Por quê? Porque fora da balança, Belsazar é rei. Na balança ele é um miserável. Fora da balança ele é um famoso. Na balança ele é um anônimo. Não vos conheceis, apartai-vos de mim. Está na balança. Cuidado com a balança. Fora da balança, Belsazar manda em tudo, até nos vasos que ele manda. Ele pensa que manda. Na balança ele não manda em nada. Na balança ele é mandado por Deus e acabou. Fora da balança você é patrão, na balança você é empregado. Então cuidado com a balança. Interessante é que a balança do homem, a balança humana, aparece números. 50 quilos, 60 quilos, 100 quilos. Na de Deus não tem números. Na de Deus é frases. Subiu na balança, aparece a frase: rejeitado, pecador, miserável, adúltero, está em falta. Quando Belsazar subiu por essa frase, está em falta. Está em falta. Por quê? Essa balança aqui não é da farmácia, não. Essa balança aqui é de Deus. E tem uma coisa, Douglas, tem uma coisa. Todo mundo que nasce na terra tem que subir na balança e vai aparecer uma frase. Quando Noé subiu na balança, apareceu: embriagou-se e mostrou nudez para o filho. Está reprovado. Quando Abraão subiu na balança, apareceu egoísta, falou que Sara é sua irmã, preferiu que ela morresse do que você. Tinha que dar vida por ela, você é o cabeça. Reprovado. Quando Moisés subiu na balança, apareceu homicida, matou o egípcio e enterrou na areia. Está reprovado. Quando Davi subiu na balança, apareceu a frase adúltero. Está reprovado. Quando Sansão subiu na balança, apareceu a frase trocou Deus por uma noite de prazer. Está reprovado. Todos os profetas subiram. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Apareceu a frase: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até Jesus subiu na balança. E quando ele travou, porque apareceu a frase: está consumado. Jesus Na outra casa de fechar ela.